Boa noite a todos. Muito obrigado. É uma satisfação estar novamente aqui no CDB, desta vez para apresentar a obra Temores Insanos, Escrúpulos e Transtorno Obsessivo-Compulsivo, do professor Jordan Abud, um interessante tomista argentino, jovem, deve ter, acredito que, menos de 50 anos, e uma obra que traça paralelos entre o vício da escrupulosidade e a doença que está catalogada mundialmente em todos os manuais de psiquiatria, de psicologia, como transtorno obsessivo-compulsivo, o famoso TOC. Eu vou começar a aula, eu escolhi começar a aula enumerando algumas consequências dos escrúpulos na alma de uma pessoa, consequências nefastas, já que o escrúpulo é uma atribuição indevida de peso a algo, numa determinada circunstância. A alma escrupulosa, a pessoa escrupulosa, carrega um mundo às costas por ninharia, e por ninharias muitas vezes se perde nas suas relações para consigo mesma, nas suas relações para com as demais pessoas, nas suas relações para com o Estado, nas suas relações para com Deus. Então, o escrupuloso mede mal a realidade e vive numa espécie de perene temor de estar infringindo alguma norma capital, né? E o que a princípio parece ser uma preocupação com o bem-agir, uma preocupação com o não infringir uma norma, muitas vezes esconde uma soberba, este anseio de perfeição, quando exagerado, às vezes, como nós vamos ver aqui na leitura de um trecho do professor, do mestre, do teólogo Royo Marim, às vezes ocultam uma soberba. Por isso que Santo Afonso de Ligório, ao retratar as consequências da escrupulosidade da alma, ou as características do escrupuloso, ele diz que a primeira delas é a pertinácia de opinião. O sujeito cabeça dura. Ele prefere seguir o seu parecer a ter que ouvir algum conselho de um mestre, ainda que seja um mestre consagrado pela tradição. Então, é uma espécie de teimosia existencial, a do escrupuloso. E, em matéria opinável, em toda coisa que suscita em nós dúvidas, nós não devemos ser obstinados, né? Nós devemos estar abertos à mudança de opinião, de acordo com que alguém nos apresente da realidade. Então, ter certeza na opinião é um indício de uma alma escrupulosa. Uma opinião, por sua própria natureza, pela própria natureza da opinião, ela não se coaduna, não concorda com a certeza, porque opinar, segundo o nosso mestre Santo Tomás de Aquino, o que é uma opinião? É a adesão do intelecto a uma proposição qualquer, com certo temor de que ela não seja verdadeira. Então, a opinião traz sempre consigo uma zona de sombra, uma zona de dúvida. Ninguém opina com certeza, só no Brasil e na política, né? Aí as pessoas têm certezas pétreas em matérias opináveis e são capazes de, na sua consciência tribunalícia, julgar e condenar qualquer um que não pense como elas. É próprio da opinião estar aberta a outra coisa que não seja ela. Então, uma pertinácia de opinião é um péssimo sinal, que pode ser ou um sintoma da nossa boa e velha escrupulosidade ou algo muito pior, que é o da soberba. O soberbo, ele se ama desordenadamente, portanto, nesse déficit amoroso radical que há nele, o seu amor próprio está além do que é devido, ele acaba por aquilatar mal a realidade externa. Então, as consequências dos escrúpulos na alma são várias. Eu enumerei aqui algumas. Perfeccionismo equivocado. O que eu quero dizer com isto? É quando a pessoa quer ser perfeita nos meios, mas se esquece dos fins. Os meios, em boa filosofia moral, existem para a consecução de fins que os transcendem. Então, se eu vou rezar o Ângelus, se eu cumpro a devoção de rezar o Ângelus,
Não importa se eu vou fazer isto no latim com a pronúncia restituída, no latim com a pronúncia eclesiástica ou no nosso português. O que importa é a intenção de cumprir aquela devoção, né? E devoção também é um outro conceito que foi muito deturpado contemporaneamente. Devoção, etimologicamente, implica sacrifício. O devoto é aquele que se sacrifica ou sacrifica algo em si e ordem a um bem maior do que ele. Então, quando alguém é devoto, né, de um santo, do próprio Cristo, seja lá do que for, isto implica que, em ordem àquele bem, é capaz de sacrificar coisas que para ele próprio são importantes. Então, o perfeccionismo equivocado é esse peso excessivo que se dá aos meios com consequente esquecimento dos fins. Os fariseus não são outra coisa senão isso. Aqueles de quem Cristo diz: para longe de mim, raça de víboras, né? Que coam um mosquito e engolem um camelo, né? Com a benevolência nossa com a tradução consagrada desde Jerônimo, né? Eles são escrupulosos, né, em matéria religiosa. Então, perfeccionismo equivocado, julgamentos de intenção imprudentes. O escrupuloso, já que tem uma baliza de perfeição extraordinária na sua alma e tem grande dificuldade de realizar isto, porque ele vive num mundo de irrealidades, né, do irrealizável, ele se aproxima muito dos filósofos estoicos, daqueles que achavam que era possível chegar a um equilíbrio perfeito, um autodomínio perfeito, a encrateia, né? Seria o autodomínio perfeito, numa vida que é contingenciada por falhas, por carências, por decepções, por perdas, por tristezas. Você achar que vai ter a mesma reação sempre, uma reação ideal, e de preferência impassível, né? Não ser afetado por nada, é ilusório. Uma pessoa que acredita numa pataquada dessas, necessariamente vai se transformar em julgadora das demais. Primeiro, ela vai ficar deprimida por ver que na prática não consegue realizar e pode até chegar ao ponto de achar que o bem é algo irrealizável mesmo e até chegar ao ponto, portanto, de se autodesculpar daquilo que não realiza. Ela tende também a julgar que, já que ela, que é tão seguidora dos preceitos, tão atenta, né, a minudências, etc., não realiza, ela julga que os outros então muito menos. Né? Se eu imposto a voz em retrotom na hora de rezar, né, qual um monge medieval, né, esse fulano aí, coitadinho, né, que não sabe lé com cré, não acerta uma concordância, né, ele vai estar melhor do que eu, não vai. Então, o escrupuloso é um julgador dos outros, porque ele aplica aos outros os critérios errôneos que aplica a si mesmo. É uma quase que consequência natural. É uma desgraça, na verdade. Então, refazendo, perfeccionismo equivocado, julgamentos de intenção imprudentes, murmuração, muitas vezes quase que como por um reflexo, né, do seu estado de alma, o escrupuloso murmura. Ele murmura com relação ao proceder alheio que ele julga não estar correto. Né? E isso é um drama, porque esta mentalidade o vai dominando a ponto de ele distorcer toda a realidade. Os escrúpulos, já Santo Afonso de Ligório sabia, são talvez o terreno em que mais a alma deve ter atenção e atacar. Né? Uma alma, sobretudo, que se volta para as coisas religiosas, porque se ela percebe em si mesma esse frêmito interior que a faz julgar as coisas de maneira excessiva, indevida, ela não pode alegar inocência absoluta, né? Porque nós somos dotados de inteligência e vontade, e, portanto, neste tipo de matéria, como diziam os teólogos, nesse tipo de coisas não há parvidade de matéria.
Você não pode dizer que é completamente ignorante, porque ainda que desconheça os preceitos gerais, as normas gerais da ação humana, certas coisas pertencem àquele âmbito da nossa alma que Aristóteles chamava de sindérese. Santo Tomás, o comentando, também chama, que é algo interior em nós, que é a captação instintiva, digamos assim, dos primeiros princípios da razão prática. Isso não se apaga em nós. Eu posso ter a minha consciência obliterada pela ignorância, obliterada pelo erro, cauterizada pelos vícios, etc. Porém, algo em nós, ainda que a consciência esteja laxa, quase que apagada, não se apaga. Nós, ainda quando estamos equivocados, desejamos para nós mesmos o bem. Uma criança mal chegada à idade da razão, se alguém faz assim um movimento de lhe bater, ela levanta o braço. É nosso instinto existencial humano de defesa. Não é à toa que o direito à vida é uma decorrência dessa captação pela sindérese do bem universal, que é viver. É um bem universal. Ele só não é, como querem crer alguns, fazer crer alguns dos vitalistas, filósofos que acham que o que importa na vida é a vida mesma e acabou-se, como Nietzsche, por exemplo, esse vitalismo irracionalista, esquece que para nós não nos basta viver. Nós não somos animais irracionais. Nós precisamos chegar àquilo que Cícero dizia ser a vida boa, que é a do homem ético, moralmente bem formado, que é aquele que é profundo porque é o que deve ser, ou procura ser o que deve ser. A noção de dever, para ele, é das mais importantes. Disse que havia lá no oráculo de Delfos, uma frase atribuída a Píndaro, homem, torna-te o que tu és. E muitos se perguntam hoje, como alguém pode se tornar o que já é? Isto é muito profundo, porque nós somos talvez a única realidade no universo de todos os entes que, para ser o que é, precisa entender o que deve ser. Por isso o padre Antônio Vieira, num belo sermão, diz que as coisas não são apenas o que são o que foram e o que hão de ser. Lembrando do seu sermão da quarta-feira de cinzas, que nós somos pó, porque fomos pó e havemos de ser pó. Então, nós somos o que fomos e o que havemos de ser. Ora, no caso do homem, ele só é o que é quando entende que precisa fazer determinadas coisas. O dever ser, para ele, é uma categoria imperiosa. Quem vive apenas querendo entender os seus direitos são as sociedades contemporâneas, em que não se estudam os deveres e obrigações, e em lugar destes, estuda-se só os direitos, o que é uma tragédia. É uma sociedade de senhoritos satisfeitos, regalados. É o homem massa do Ortega y Gasset. O sujeito tem um super... Para que eu vou entender o drama que é comer, por exemplo? Eu ainda sou de uma geração que pegou abatedouros. Eu tenho essa memória infantil. Queria comer um franguinho, era galinha ao molho pardo. A gente ia no abatedouro. E o dono dizia assim, o senhor escolhe aí. O senhor pode escolher a galinha. O senhor quer... eu quero aquela ali. Quer que abata aqui ou vai abater em casa? Ah, não, quero abater em casa, que era mais barato. Hoje em dia as pessoas fazem pix, as pessoas mal dão valor ao dinheiro. As pessoas vivem, elas comem fast food. Perderam a noção de que a vida... Se você não sabe nem o que é matar um animal para comer, você é um frescalhão, vive emasculado. É o homem contemporâneo, é o senhorito satisfeito, não sabe nada de dever e é uma máquina de direitos. Ele acha que tem direito a tudo, até ao que não existe, até achar que é o que não é e mais, achar que o Estado é o Deus que vai dizer que quem não concordar com ele é um criminoso. Então, é uma situação, é uma época de trevas,
Qualquer pessoa de bom senso, não é necessário ser nenhum Santo Tomás, nenhum Aristóteles, entende ao olhar o cenário contemporâneo que o vetor é de piora progressiva, em escala de progressão geométrica, aliás, né? O otimismo agora, o otimismo político, moral ou civil, né, é uma forma sutil, muitas vezes, de covardia. Às vezes é melhor pensar que está tudo bem e, portanto, não se sentir no dever de fazer nada para melhorar, do que enxergar o caos. Olhar o mal de frente e ver que é preciso fazer algo, né? Porque quem olha a realidade de frente entende o que é preciso fazer. É a primeira coisa para acabar, não só com os escrúpulos, como com qualquer noção equivocada a respeito das coisas, é tentar entender as coisas como elas são e não como nós gostaríamos que elas fossem. O mundo é o que é, e não o que o meu ego cogitante, como pensava Descartes, né, projeta sobre ele. As coisas são o que são. Então, descemos aqui mais murmuração, perfeccionismo equivocado, julgamento de intenção, murmuração, desprezo do próximo, que é quase uma consequência dos demais, né? Se eu que me julgo tão cumpridor das normas, falho tanto, esse Zé Mané aí, muito menos. A tendência do escrupuloso é desprezar o próximo. Desprezar o próximo. Farisaísmo em religião, que eu já mencionei aqui, ou seja, eu começo a dar aos meios da religião uma importância maior do que os fins têm, o que é um drama, né? Isso pode ser aplicado a várias coisas, aos sacramentos, pode ser aplicado ao modo de rezar. Por exemplo, houve uma questão que na Idade Média era muito debatida e que já era uma preocupação desde a época dos padres apostólicos, que era o seguinte: eu para rezar preciso me recolher, estar recolhido num lugar. Para minha oração ter eficácia, será necessário eu estar em silêncio, ir para um lugar sem ninguém por perto para poder meditar? Será necessário que eu entenda cada palavra da oração de maneira profunda? E muitos opinaram em favor desta tese ou hipótese, né? Santo Tomás, que era o mestre do bom senso, ele diz não, né? Na verdade, Deus não é o nosso Deus, que é o Deus universal, ele é benevolente, ou seja, ele quer o nosso bem, benevolence. Ele não é um ser que está com a suma teológica para tirar na cabeça dos fiéis, né? Se você não cumprir não sei o que lá, vai para o inferno, meu filho, né? Não é um fariseu. Basta a intenção de rezar, né? Se eu estou me sentindo mal, né, eu vou rezar uma Ave Maria, eu já passei perto da morte várias vezes na minha vida por questão de saúde, por acidente, por assalto, né? Sou um carioca praticante no bom e no mau sentido, né? E assim, às vezes você reza até numa situação de profunda dor, né? Na hora você não vai pensar, você está no CTI, né, morrendo de dor, mal consegue respirar, né? Eu vou ter a qualidade contemplativa de um São João da Cruz no alto do Monte Carmelo? Não, peraí. Basta a intenção de rezar, né? Porque nestas coisas tudo opera ex operator, ex opere operator. Ou seja, as coisas operam por si mesmas, basta eu querer fazê-las. E não, né, com rigor com relação aos meios. O escrupuloso tem uma tendência ao farisaísmo que é dramaticamente, digamos assim, torturante para ele e para as pessoas que estão próximas dele. Porque ele tende a influenciar quem, como ele, já que é escrupuloso, ele procura estudar certas minúcias que passam despercebidas pelo vulgo, ele tende a influenciar mamente quem lhe é próximo. Ou seja, pô, se o fulano está dizendo, pô, ele estudou, né? Ele leu, aí os padres, ele está dizendo isso, deve ser. Daqui a pouco está todo mundo, né, com questões assim, relativas a minúcias. Ah, não, será que, né, eu posso dar aula de polo? Eu não estou pelado, graças a Deus, né? Que seria todos correriam, né? Mas assim, questões como estas. Porque ele não entende que na moral há coisas perduráveis, que são princípios universais, e há coisas que mudam, há coisas mutáveis. A moral humana não é um código, eu digo isso aqui na apresentação à Teologia Moral de Santo Afonso Ligório, que eu fiz aqui, eu sugeri ao CDB, os meninos seguiram a minha sugestão. Aliás, quando seguem a minha sugestão, é batata, né? E foi um sucesso editorial, e eu digo ali na apresentação
que a moral não é um conjunto de regrinhas que um demônio ditou e nós temos que seguir por causa disso. Ou um deus pagão. A moral é a inteligência que se projeta a realidade a partir de critérios objetivos, de certo e errado, bom e mal, melhor e pior. A moral tem a sua fonte nas coisas e a forma na nossa inteligência. Por isso que o direito natural é a expressão dessa natureza das coisas na nossa mente. Não é um conjunto de regrinhas apenas. Até se expressa por meio de regras. Mas não é assim, a coisa é mais plástica. Senão nossa liberdade seria precária, né? Rigorismo em moral, né? Farisaísmo em religião, rigorismo em moral. Ou seja, o sujeito, né, ele tem a etiqueta da modéstia na sua mente, né? Todo o modo de vestir e as circunstâncias que se lhe seguem, né, estão lá apontadas ali. O sujeito, inclusive, ele acorda às 6h30 da manhã, ele tem lá nas gavetas as cuecas para segunda-feira, para terça, com as cores devidas, né, as peças, né? Ele tem um PowerPoint para pagar o seu débito conjugal com a sua esposa, né? Como se, no momento A, ponto B, eu osculo-lhe a face. Né? No momento C, ela chora de emoção. Né? Ou seja, é um sujeitinho ordinário, né, que acha que a vida humana é um conjunto de regrinhas miseráveis, né? Que droga, né? Para não dizer outra coisa que está sendo filmado, né? Porque o meu vocabulário pode chegar a perímetros semânticos que eu diria que não são tão agradáveis. Quem já me viu no Maracanã torcendo para o meu Fluminense sabe muito bem disso. A primeira vez que a minha portuguesa teve essa experiência existencial, a primeira reação dela foi dizer: não digas asneiras. Opa, asneiras é palavrão, né? Eu não posso dizer o que eu lhe respondi. Mas então, a vida é dinâmica. A vida é regida antes pelo bom senso do que por um conjunto de... uma coleção de regrinhas. Basta o bom senso. Olha, durante aí, né, a nossa crise mundial sanitária, né, a mim só me bastou um critério, né, que, aliás, Santo Afonso de Ligório, que é um princípio que Santo Afonso de Ligório, volta e meia, traz à luz. Em matéria grave, agir com a consciência duvidosa é pecado. É roleta russa. É roleta russa. Se eu não tenho certeza, a matéria é gravíssima, eu espero até adquirir uma certeza moral. Se eu não posso ter a certeza científica ainda, a certeza moral basta para a ação. Agora, se nem a certeza moral eu tenho, eu não devo agir. E as pessoas agiram, muitas foram coagidas, mas agiram sem certeza em matéria grave. Naquela ocasião, não importa o que o mundo diz, o mundo sempre nos oprime de alguma maneira. A questão é saber se nós vamos nos deixar oprimir interiormente e até que ponto o ditador da vez ou o conjunto de ditadores tem direito à nossa verdade interior. Então, se nós temos o bom senso preservado, nós temos anticorpos para agir em várias circunstâncias extraordinárias ou ordinárias. E aqui cito Aristóteles, lá na Ética Nicômaco, livro 2, né? Se não me falha a memória elefântica, né? Lição número 3, Aristóteles nos diz maravilhosamente que a virtude se dá no horizonte das dores e dos prazeres. Ou seja, a alma virtuosa nem se derrota pelas dores, nem se ensoberbece pelos prazeres. Porque, diz o próprio Aristóteles, muitas pessoas, por prazer, fazem o mal para si mesmas e para outrem. E, por dor, deixam de fazer o bem, né? Para si mesmas ou para outrem. O exemplo também se aplica ao caso recente da crise sanitária mundial. Por fim, obsessão em psicologia. Né? O sujeito que é tomado por escrúpulos, ele acaba por descambar numa obsessão. Como está gravando, eu vou só abrir um parênteses para dizer algo que eu afirmei antes de a aula começar, que foi o seguinte: escrúpulo é uma palavrinha que vem do latim scrupulus, que, entre outras coisas,
significa, está lá no Saraivão, né, que é o grande dicionário de latino-português que nós temos, é pedrinha, pedrisco, seixo, e no caso da filosofia moral, se aplica esse peso, a pedrinha tem um peso pequeno, é um peso excessivo dado a coisas que não têm esse peso. Então, isso é escrúpulo. Então, o escrupuloso, ele calcula mal a realidade e, portanto, lida mal consigo mesmo e com os demais. E, portanto, não haverá de ser um bom cidadão. E, portanto, se for religioso, também meterá os pés pelas mãos, porque certos vícios anímicos se espraiam a todos os perímetros da nossa humana ação. Então, eu vou sair aqui dos quadros, que eu vou citar, que acho que é a página 503. E tem aqui um trechinho do meu Cosmogonia, foi um artigo escrito em 2010, Malefícios da Escrupulosidade. E aqui, página 506. Livrinho bom é assim, cai da mão, quebra os dedos do pé. Tem aqui, Meandros da Ignorância, Malefícios da Escrupulosidade. Dizia o padre Garrigou Lagrange que um dos problemas das pessoas religiosas reside em oscilar entre dois extremos, uma espiritualidade sem vida intelectual, que resulta no estéril pietismo, é o sujeito piegas, né? Acredita em qualquer coisa com ar piedoso, né? E uma vida de estudos não acompanhada de genuína piedade, o que gera homens para quem a graça talvez até seja um elevado conceito abstrato, mas não uma realidade beatificante. Certamente o grande teólogo francês não padecia de nenhum desses dois males, né? Aí, piririm pororó, vou eu dizendo o seguinte: o escrupuloso é um sujeito imerso num universo mental tenso, pois a sua vida interior é acossada por imagens que produzem um estado de ofuscamento habitual da razão, dado o contínuo e infundado temor de estar sempre prestes a infringir alguma regra capital. Uma alma neste estado atormenta-se a si mesma e a todos os que estão à sua volta, pois costuma tirar nas costas das demais pessoas um fardo ainda maior do que o que carrega. Por estas razões, evidencia-se que o escrúpulo não é um juízo racional e prudente sobre a bondade ou maldade dos nossos atos, mas um estado de dúvida não apoiado em sólidos motivos. Então, o escrúpulo é um estado de dúvida não apoiado em sólidos motivos. Portanto, por mais que o escrupuloso ele tente melhorar o seu estado, a sua tendência é ficar consultando autoridades interminavelmente. Ele nunca se satisfaz com uma explicação razoável, né? Santo Afonso Ligório, lá no livro 1 da Teologia Moral, vou pegar um trechinho para ler daqui a pouco, ele diz que um dos sintomas do escrúpulo, primeiro, é essa pertinácia de opinião. O segundo ou terceiro, é esse oscilar de opiniões, que é o extremo oposto. O sujeito, ora ele acha aquilo, aí vem alguém que diz outra coisa, ele passa a achar, ele nunca chega ao estado de certeza provável, né? Ele oscila entre possíveis certezas e a sua vida é um verdadeiro drama. Então, estamos num horizonte, como se vê, doente, num horizonte de agonia, num horizonte de tendência à infelicidade. E se pensarmos que a felicidade é um estado, a felicidade não é uma soma de momentos gozosos, é um estado anímico, né? A pessoa diz-se feliz, né, quando habitualmente ela consegue, digamos assim, ter acesso ou entrar na posse dos bens que deseja, desde que esses bens sejam ordenados pela inteligência de maneira reta. Querer bens de maneira irrazoável acaba por levar as pessoas ao vício, ao erro, à mentira,
ao engodo, etc. Não é possível, segundo o nosso bom Aristóteles, ser feliz no erro, ser feliz desinteligentemente. E o próprio Santo Tomás de Aquino nos diz na Suma Teológica, a certa altura, que a felicidade, aquela beatífica, perfeita, é um ato do intelecto, está na inteligência. Não é só um ato, não é um ato da vontade, não é um movimento das emoções ou do aparato sensitivo nosso, né? Nós somos felizes na contemplação fruitiva do bem. Isso é felicidade, ainda quando certos males nos acossam. Porque, como eu disse ainda há pouco, se Aristóteles está certo ao afirmar que a virtude se dá no horizonte das dores e dos prazeres, ora, essa vida é cheia de dores, isso significa que, por meio da aquisição de virtudes, eu vou entender que as dores ou serão instrumentos de perfeição para mim, de aperfeiçoamento pessoal, se eu conseguir entender que às vezes elas são implacáveis, às vezes elas são inexoráveis, etc., mas elas acontecerão fatalmente para mim. Quando eu entendo isso e começo a oferecer, isso Aristóteles não diz porque ele não era cristão, mas podemos dar um passo adiante e dizer com o cristianismo, se pegamos as nossas dores e as oferecemos em uma espécie de sacrifício, num altar sacrificial, isso foi o demônio. Pode ser o meu que está ali. Os celulares são possuídos pelo demônio, não tem dúvida disso, né? Tem vontade própria. Então, se nós entendemos isso, nós oferecemos a Deus as nossas dores. O que nós podemos oferecer a Deus? O que? Nossas conquistas? As nossas conquistas na ciência? As nossas conquistas na virtude? A única coisa que nós podemos oferecer a Deus, meus amigos, são os nossos pecados, nossas falhas, né? E pedir a Deus misericórdia, implorar a Ele que nos melhore, né? E que nos melhore aqui e agora e que não permita que nós nos encaminhemos, né, para o funesto fogo da Geena, que é um lugar onde alguns escrupulosos estarão, segundo Cristo diz na Escritura, né, que são os fariseus. São aqueles que filtram, né, coam miudezas, né, e engolem enormidades, né? Sua vida é um perene e reiterado aquilatar mal da realidade. Então, nesta obrinha aqui, o professor Abud, ele traça um paralelo entre esse vício que é moral, que é psicológico, que é espiritual, esse vício que nos afeta, ou que afeta as pessoas que são carcomidas por ele, de uma maneira tão decisiva que elas passam a desenvolver como que secretamente uma tendência ao desespero. Porque quem vive querendo encontrar a perfeição perfeitíssima, né, a superlativa perfeição nesta vida de imperfeições, tende ao desespero. Uma boa maneira de desequilibrar uma alma é oferecer para ela uma proposta de aperfeiçoamento estrito, né? Uma espécie de calendário de atos a partir dos quais ela alcançará a perfeição nesta vida. Porque a tendência será, quando as coisas começarem a não ficar tão bem, será a amargura, né? O travo amargo, nós chamamos de amargo, né, uma espécie de defeito na nossa captação do paladar das coisas. Não é que as coisas sejam amargas. Neste caso da amargura, nós é que vertemos o nosso amargor às coisas. Nós não estamos, se caímos nesse estado, habilitados a apreciar o sabor da vida. A vida é saborosa, é extraordinária, né? O sol está ali indiferente aos nossos medos, né? Sejam eles insanos ou sãos, não interessa, né? As borboletas continuam a voar, os gatos a miar, os nossos esôfagos continuam, enquanto somos vivos, a levar
os alimentos mastigados até o estômago, pois a natureza é aquilo que sempre ou quase sempre alcança o mesmo fim a partir dos seus próprios princípios. Então a natureza é esplendorosa, é maravilhosa, e quando nós realmente chegamos a esse pasmo com a harmonia que há nas coisas naturais, nós temos o sabor da realidade. Agora, quando tentamos torcer a natureza das coisas para moldá-la, para amoldá-la aos nossos critérios, ainda que sejam, em seus princípios gerais, bons critérios, tudo vai perder o sabor, né? O caminho é tristeza, depressão no sentido mais técnico do termo, que é uma espécie de atingimento no âmbito físico. É a tristeza quando vertida para a pessoa, ela torna, digamos assim, inerte, inclusive a apreciar o bem das coisas, né, já que as coisas não são bem como elas, não se realizam bem nela como ela projetava, tudo vai perdendo o sabor. Então, isso tem muito desse transtorno obsessivo compulsivo. Eu anotei aqui a página do livro do Abud para ler, em que ele faz uma digressão sobre a obsessão. Nós, católicos, né, sabemos que, por exemplo, em termos espirituais, préternaturais, página 68 seguinte, há a obsessão diabólica, né? Mas o que é uma obsessão, né? O que é um pensamento que acomete uma alma a ponto de não sair dela, senão com muito esforço, né? Vamos lá. Ele faz uma crítica aqui ao mecanicismo de algumas, ao pragmatismo, ao caráter, digamos assim, tecnicista de algumas formulações do DSM, que é o catálogo de transtornos mentais. Ele diz, com razão, que algumas das definições ali, elas padecem de vícios, de um cientificismo de cunho quase evolucionista, embora sejam parcialmente verdadeiras. Ele vai dizer o seguinte: mecanicismos de lado, porque a inteligência não é uma mera processadora de informação, também é preciso fugir do racionalismo cartesiano. Como apontamos, é irreal pensar na dinâmica cognoscitiva sem unir a esta atividade o movimento afetivo e passional e até mesmo o impacto comportamental. O sofrimento do obsessivo se capta conhecendo seus pensamentos, mas também esquadrinhando o impacto emocional que eles implicam e detectando as consequências diretas de ambos na vida diária. Piririm, pororão, costumam-se distinguir diferentes componentes neste transtorno. Psicofisiológicos: taquicardia, taquipneia, rubificação, uma espécie de ruborizar-se, já que eu estou sempre achando que eu sou o maior pecador do mundo, que eu estou infringindo normas. Assim, eu tenho a consequência física, né, do achar que estou sendo exposto por minha má ação, que é o rubor, né? A vida moral, ela às vezes vai do temor ao rubor, né? É óbvio que entre o pudor e a vergonha há uma distinção, né? O pudor é uma defesa psicológica. Segundo o próprio Aristóteles, é um conceito interessante, aidos. A vergonha é o pudor, digamos assim, quando a ação má já foi praticada, aí a pessoa se ruboriza. Então, o obsediado por esse transtorno, quando relacionado a esse rigor quanto às normas, ele tem a rubificação como um dos aspectos. Transpiração, tremor e, às vezes, transtornos de sono. Comportamentais, esses primeiros são fisiológicos. Comportamentais, controle, quero controlar tudo. Controle barra verificação, né? Eu quero controlar e verifico para ver se o meu controle deu certo. Aquele quadro na parede não está como eu... Acho que ele está um pouco inclinado, né? Está está pouco inclinado numa instância micro, de medição
micrológica, digamos assim, mas aquilo me incomoda, eu vou lá verificar. Então, controle/verificação, condutas evitativas, né? A pessoa escrupulosa, ela acaba por disseminar uma mentalidade misantropa. O que é a misantropia? É uma certa aversão ao contato social. O misantropo tem certo ressaibo, né, no seu trato com as demais pessoas, a ponto de, muitas vezes, se afastar. Então, condutas evitativas, superstição, rituais, né? O escrupuloso é capaz... Eu conheci uma pessoa que é até conhecedora de Santo Tomás, né? Pessoa bacana, né? Potencialmente boa, né? Assim, tinha potência para ser uma pessoa excepcional. Mas era capaz de, por exemplo, desmarcar uma reunião se choveu ou um trovão, é capaz de mudar todo um percurso, até um trato que fez com alguém, se algo a fizesse pensar que era um sinal. Né? O escrupuloso tende ao... Não, pô, aconteceu, não é possível. Né? Tá errado comigo. Se isso aconteceu, a culpa é minha. Né? E, alguns casos podem chegar a patologias graves. O Machado de Assis, na bela novela, que é O Alienista, quem não leu, leia. Uma obra-prima da nossa literatura. A certa altura, o Simão Bacamarte é o sujeito, é o alienista, o cerebrino estudioso da alma humana que vai definir novos perímetros para o bem e o mal no agir humano. E ele começa a botar na Casa Verde, que é o hospício lá de Itaguaí, todo mundo, né? O sujeito pagou uma dívida, não é maluco? Né? Você pagou a dívida... Casa Verde, né? O sujeito não trai a mulher, Casa Verde nele. Ele vai botando todas as pessoas lá. Até que, sim, depois ele atira e começa a botar outras com outros perfis. Evidentemente, ele, no final, ele próprio se coloca lá na Casa Verde, né? Vale a pena o spoiler, porque não altera em nada. É tão rica a novela. O importante é o que ele vai dizendo e fala muito dessa mentalidade cientificista que invadiu a psicologia. A chamada psicologia moderna é filha de uma visão que foi parida no laboratório por um Wilhelm Wundt. Foi um psicólogo do século XIX que lá em Leipzig, na Alemanha, fez um laboratório experimental. E ali a psicologia pós-moderna e moderna é fruto dessa visão cientificista. Então, achava-se que a psicologia abordava só os estados da mente. A psicologia aborda, em tese e de fato, tudo que diz respeito à alma. E não apenas os processos mentais ou cerebrais, neurológicos, né? Então, o alienista diz muito dessa mentalidade que ainda hoje, infelizmente, predomina na nossa psicologia, mesmo quando os psicólogos são formados e deformados nas universidades, né? E às vezes até sem saberem juntar verbo, sujeito e predicado, né? Repetem mantras ideológicos que certos professores ensinam, né? E às vezes vão ali tratar pessoas num consultório sem nem saberem o que é a alma. Tem uma filha de uma amiga minha que estava fazendo psicologia, estava no 7º período. Eu falei, minha filha, mas qual é o conceito de alma? Ah, não, isso a gente não estuda. Que maravilha, né? Psiqueis é a alma, né? Psicologia é o estudo da alma. Eu não tenho nenhum conceito de alma. O que é a alma humana? Só existe a alma humana? Os vegetais têm alma? Os animais irracionais têm alma? Quais são as potências da alma humana? Há potências motrizes, né? Há potências volitivas, sensitivas, né? Cognoscitivas. Isso não se estuda. Então, comportamentais é daí para baixo. Condutas reparatórias, poxa, eu fiz isso, agora eu tenho que pagar. Né? Eu me autopuno. Ou então vou punir os outros pelo que eu julgo que cometeram de errado. Né? Consultas médicas frequentes é hipocondria, né? Caramba, né? Pô, tô com um probleminha aqui, não. O sujeito vai ao médico, se o médico não receitar um remédio ou um conjunto de remédios, é um mau médico, né? A Carlinha me conta de uma amiga lá em Portugal, eu falei, pai, isto não é um médico, papai, isto não é um médico, não me receitou nada. Quem está sentindo dor sou eu, não é ele. Ou seja, é a mentalidade assim, do escrupuloso quando o seu escrúpulo alcança
os seus cuidados com a sua própria saúde, né? Condutas de proteção, isolamento, perda do parcel social, higiene, tem que lavar a mão 35 vezes por dia, né? Pô, agora durante a crise sanitária mundial, né? O sujeito, antes de trair a mulher, ele passava álcool gel, né? Nas mãos, né? Ou seja, que desgraça. Antes de cometer a maior atrocidade do ponto de vista moral, ele limpava-se. Era um sujeito higiênico, né? Para não dizer outras coisas que não é próprio dizer, que estou sendo gravado, aliás, não é próprio nem dizer, né? Talvez não seja próprio pensar, mas dá vontade de expressar, porque a caricatura é catártica, né? Você, quando faz a caricatura, às vezes a pessoa que não está entendendo, né? Aqui, meu filho, né? Aqui, ó, é isso, né? Aí ela entende. A caricatura tem um condão curativo, sobretudo para mentalidades que foram adestradas a não perceber o mundo real, como é o caso do escrupuloso, né? Compulsões motoras em geral. Então, os primeiros foram psicofisiológicos, comportamentais os segundos e cognitivos. Dúvidas persistentes. Meu Deus do céu, né? Devo fazer isso, aquilo ou aquilo outro, né? Ah, não, agora acho que o melhor é aquilo. Talvez, né, tenha errado. Nunca se resolve o escrupuloso, né? É um sujeito que entrou em guerra com a sua própria possível autorrealização. Tende à sabotagem, autossabotagem. Há várias maneiras de uma pessoa não dar certo. Uma delas é se autossabotar. E uma das maneiras de autossabotagem sofisticadíssima é ter ideias mirabolantes, projetos extraordinários, irrealizáveis. Não vão dar certo mesmo, né? Pô, era muito difícil, né? Tem um amigo meu, que eu não vou dizer o nome, até porque eu gosto muito dele, ele é expert em criar projetos extraordinários, ele nem entende os projetos, né? Mas é um negócio interessante de ouvir, né? Você fica enredado naquilo, e eu, como amigo, um amigo que é amigo não é o sujeito, né, que vai dar os tapinhas nas costas, né? Que hoje em dia as pessoas acham que a amizade é beber um chopp ali no bar da esquina, né? Eu tento usar do humor para ver se às vezes ele acorda, mas ele realmente ideia coisas irrealizáveis, né? Pensamento mágico, que é isso que eu falei, a superstição. Se eu passar aqui debaixo da escada, vai me acontecer alguma coisa. Eu vou a Cartomante. Leiam também o conto A Cartomante do Machado. Outro conto sensacional. Esse eu não vou dar o spoiler para quem não leu. O final é maravilhoso, né? Dúvida moral reiterada, culpa indevida, hipocondria, ideias superestimadas, contaminação. Na realidade, características todas em torno de obsessões ou compulsões mentais. Poderíamos também agrupar sintomas emocionais, com a ressalva de que, estando neste grupo, seriam em realidade expressões mistas, cognoscitivas e afetivas, do dinamismo humano. Por exemplo, ansiedade, angústia, insegurança, temor, perplexidade. Abro um parênteses aqui para citar Santo Tomás, que define o medo, o temor, no latim timor, da seguinte maneira: timor est de futuro malo. O medo é de um mal futuro. Quando nós temos medo de algo, é porque se apresenta à nossa consciência como mal em si, futuro, né? Mas um futuro relativamente próximo, né? Porque se é um futuro distante, olha, vai cair um cometa na Terra, segundo o astrofísico fulano de tal, no ano de 5.930. Pô, não vou temer, né? Então, esse mal futuro é relativamente próximo, presumivelmente invencível para mim, porque se eu posso suplantar o mal com peteleco, né, com piparote, não vou temer. E esse mal, nesse caso, será patológico, né? Tenho medo de uma formiga, não dá, né? Tem que ser algo que presumivelmente vai me afetar. Ora, pensemos aí, vou citar novamente essa situação que é contemporânea nossa. Uma sociedade que vai morrendo do medo de morrer. É uma sociedade que exalta a vida como um bem absoluto, e não a vida moral, e não a vida ética, e não a vida da inteligência. Quem vive por viver e para viver são os animais ditos irracionais,
né, que têm vida orgânica, eles não estatuem, não estabelecem princípios, não pautam as suas ações, né, em normas gerais de ação aplicadas às circunstâncias particulares. Eles vão vivendo. As suas dores não são como as nossas. Uma coisa é alguém ter uma dor física forte. Eu agora, meu sangue está quente, estou com um problema mais ou menos grave aqui na coluna lombar, vim para cá com a dor, pedi para a aula ser de pé, até dá uma certa naturalidade, né? Melhor, né? Ficar sentado, olhando para uma câmera, é uma coisa de entediar qualquer um, né? Mas porque eu não mal consigo me sentar. Eu sento 5 minutos, eu consigo levantar. Estou com dor. Agora, isso um animal pode ter uma dor na coluna. Meu gatinho lá está quase morrendo, coitadinho. Está cheio de problemas, o Boécio, meu gato filósofo. Agora, ele não tem sofrimento no sentido profundamente humano. Ele não tem um bem superior a realizar em sua vida. Né? Ele não é capaz de se sacrificar por muitos só por amor. Ele não é capaz de ensinar. Né? Se vocês virem amanhã um conjunto de formiguinhas tanajuras rezando diante de uma árvore porque deu muitos frutos naquele verão, né? Vocês podem ter certeza que estão possuídas pelo demônio. Porque a formiga não é capax Dei, não é capaz de Deus. O homem é capaz de Deus porque tem inteligência e tem vontade. Então, esses medos, quando se pautam só em coisas relativas ao nosso bem-estar anímico, físico ou à nossa própria vida orgânica, eles podem nos levar a viver da pior maneira possível. Eu disse aqui no início, bem proximamente a Cícero, que o homem é o que deve ser, ele é o que é quando se torna o que deve ser. A noção de dever. É o livro de Eufíties, uma obra clássica deste romano extraordinário que Santo Tomás amou. Quem leu a Suma Teológica já viu em várias passagens Santo Tomás referir-se a Cícero como Túlio, quase um amigo, né? Segundo Túlio, né? Que é Marco Túlio Cícero. Então, nós temos esse horizonte de dever. O escrupuloso também tem, porém, distorce, amplificando esta noção de dever e começa a assumir culpas que não são suas. Não são suas. Eu disse no videozinho que me pediram para fazer, para um... Como é que é o nome daqueles vídeos curtos que vão aí para o... Reels, né? Coisa bonita, né? Realmente, ainda bem que eu estou velho. Mas eu disse nesse vídeo de 1 minuto, né? O mundo contemporâneo é bacana. Alguém pede para você tem que resolver a questão em 1 minuto. Para nós, Aristóteles, se vivo fosse, ia ter que fazer um Reels. Né? Santo Tomás, não, a Suma Teológica não é muito texto. Tem que vender isso rapidamente no Instagram. Mas a gente faz o que pode. Eu disse lá no meu videozinho de 1 minuto que a noção de escrúpulo, o problema da escrupulosidade está ligado a outros 2 problemas que lhe são correlatos. O problema da culpabilidade e o problema da responsabilidade. O escrupuloso julga-se responsável por coisas que não estão sob a sua responsabilidade e se culpa por isso. Né? Por esta razão, vai se desagregando interiormente e assim, imaginemos nós, a pessoa dá azar de se casar com o escrupuloso. Né? A quantidade de vezes que o escrupuloso vai julgar mal o seu cônjuge, né? Julgando as suas intenções, seja por um gesto, seja por uma roupa, seja por uma palavra, né? E a relação vai se tornando verdadeiramente insuportável. A quantidade de vezes que isso sucede é, assim, digamos, potencialmente infinita. Então, o escrupuloso faz mal a si mesmo, faz mal a todos que estão com ele. E aqui diz o Abud, pois bem, surge a necessidade de contar com critérios classificatórios não só para efeitos nominativos, ou seja, de nome, mas também para estabelecer uma gradação. Em outros termos, quando certo traço é patológico e quando não. Qual é a medida para estabelecer que, alcançando certo nível, entramos no âmbito da enfermidade, como qualidade do sujeito, qualidade má, né? O enfermo da alma
tem um conjunto de qualidades que a deformam e dificultam a sua autorrealização. A clínica moderna, em sua grande maioria, equiparou saúde e funcionalidade e enfermidade à disfuncionalidade. Olha que tragédia. Apelando a um claro e cru critério adaptacionista. Ou seja, a pessoa saudável é que é funcional. Quem já não ouviu isso nas empresas? Seja funcional. Todo mundo, se a criança hoje está no colégio, eu não queria ter um filho de 8 anos hoje. É globalismo puro na veia, que se passa em qualquer colégio, desde os colégios públicos até colégios, a escola suíça, a escola americana. O garoto com 8 anos já vai entender de política internacional, direitos, Na verdade, não vai entender de direitos nenhuns. O que vai ser passado para ele um conjunto de critérios ideológicos que ele vai absorver como verdade e vai moldar a sua mentalidade a partir daquilo. O próprio DSM-4, que é o catálogo dos transtornos mentais, hoje 5, está repleto de orientações pragmatistas, critérios geralmente usados para regra de medição, como se adoecer fosse principalmente funcionar mal. E como se, recorrendo ao seu manual de uso, pudéssemos isolar partes, retificar componentes e estipular frias datas de vencimento que pautem duração, prazos e recidivas dessa coisa tão humana e paradoxalmente complexa e simples que é adoecer. Ser humano é ter potência para passar mal, para adoecer. Se não entendemos que isto nos constitui, fundamentalmente, estamos mal. Nós não somos saúde plena. Nós não somos entes que têm a intuição fulgurante das verdades supremas. A verdade, para nós, é uma aquisição paulatina e dificultosa, por uma espécie de abstração dos conceitos a partir das coisas que os sentidos captam. Chegar à verdade, para nós, é sempre algo trabalhoso. E não é a verdade abstrata, a verdade com relação a nós mesmos, aos nossos sentimentos, aos nossos critérios de escolha, etc. Uma pessoa engana-se com relação a si mesma enormemente, muitas vezes, mais do que supõe. Então, entre o nosso intelecto e a realidade, já que o nosso intelecto é precário e finito, há sempre uma zona de sombra de coisas desconhecidas. É uma pretensão cientificista achar que eu vou descobrir tudo da ordem do ser, Por mais que a ciência progrida, já que o ser é inesgotável, sempre haverá uma infinitude de coisas por conhecer. Santo Tomás, no seu comentário ao Credo, um comentário religioso, ele diz que nenhum filósofo até o tempo dele, e eu diria até hoje, esgotou nem sequer a essência de uma mosca. Unius muscae, Porque, ainda que eu soubesse tudo a respeito de todas as moscas classificadas pela biologia, ainda restaria por saber um conjunto de coisas. Por exemplo, por que existe a mosca? Por que a mosca e não o nada? O Heidegger fez a pergunta, por que o ser e não o nada? Isso pode ser aplicado, isso é uma pseudo-pergunta, pode aplicar-se a qualquer coisa. Entendamos que, sem essa capacidade de olhar para coisas ruins em si mesmo, na realidade exterior, etc., e ver que são instrumentos de aperfeiçoamento e não pedras de tropeço, porque é isso aqui é só um conjuntinho de pequenas características do que a escrupulosidade faz à alma de uma pessoa. Perfeccionismo equivocado, de acordo com o que eu defini, julgamentos de intenção imprudentes, com relação às suas próprias intenções, que são sempre verificadas ad infinitum, e com relação às intenções alheias, desprezo do próximo, farisaísmo em religião, rigorismo em moral, obsessão em psicologia, etc. A alma escrupulosa, ela tende a jogar na cabeça dos outros a mesma placa de concreto que aplica a si mesma. Ela não consegue entender que a vida humana é dinâmica, ela lida mal com as suas próprias falhas e tende a ser muito rigorosa com as falhas dos outros, invertendo sempre na relação entre fins e meios o valor que é devido a cada uma dessas realidades. O que é meio é instrumento para a consecução do fim. O escrupuloso acaba por supervalorizar o meio e jogar na latrina
o fim. Foi os exemplos que eu dei aqui são bastantes. Continuemos com o Abud, né? Assim é que o critério moderno diz deste quadro e seus sintomas. Devem causar um desestresse acentuado, consumir mais de 1 hora por dia ou interferir significativamente no funcionamento habitual, ocupacional ou social, e não serem devidos a efeitos fisiológicos diretos de uma medicação, substância ou condição médica geral. Então aqui vale o parêntese, o nosso autor, ele entende que são realidades distintas, os escrúpulos e o transtorno obsessivo-compulsivo, mas cataloga e identifica no transtorno, no toque, aspectos gerais da escrupulosidade que são dramaticamente destruidores da alma, daquelas potências superiores da alma, do escrupuloso, e que ele acaba por cair, digamos assim, num meandro muito difícil, uma espécie de rede difícil de sair. Só a última coisa que eu trouxe para ler aqui, eu pedi para os meninos separarem, é um trechinho da Teologia Moral do Royo Marim, página 234 e seguinte, né? Em que ele fala do escrúpulo e de alguns dos seus remédios, né? Que nós vamos ver que são remédios muitas vezes aplicáveis a circunstâncias quaisquer. Assim, não interessa se esses remédios são prudenciais no âmbito da moral ou se são precisos no âmbito clínico. O fato é que, se forem aplicados devidamente, trarão uma saúde para a alma que até então estava doente. Infelizmente, para algumas psicologias contemporâneas, o próprio conceito de cura é impróprio, né? Algumas psicanálises de raiz freudiana entendem a cura como algo irreal, né? Não é papel do psicanalista curar o paciente, e sim entender quais são as suas crises internas, pulsionais, etc. Ele não está ali para resolver um drama, está ali para ouvir. É um diálogo ao modo monologal, digamos assim, né? O paciente fala, o terapeuta ouve e intervém pouco ou nada, né? Mas a sua conta bancária vai ordinariamente, né? Porque ele emprestou seus ouvidos sapienciais, vai se tornando mais ou menos gorda. Consciência escrupulosa, Antônio Royo Marim. Noção, né? Aqui ele cita o que eu já disse aqui, que a palavra escrúpulo vem dessa ideia de pedrinha, né? A pedrinha que recebe na mente do escrupuloso um peso maior do que tem. Sinais. A consciência escrupulosa se manifesta por uma multidão de sinais. Os principais são os seguintes: medo constante e perturbador de incorrer num verdadeiro pecado caso se permita certas coisas ou ações que vê realizarem-se com toda a tranquilidade de espírito outras pessoas. 2. Excessiva ansiedade sobre a validade ou suficiência de uma boa ação, principalmente acerca, no caso religioso, das confissões passadas e dos atos internos. Um sacerdote tem que ter uma paciência bíblica, às vezes, né? Que o sujeito quer escrutinar para ele, elencar numa espécie de catálogo todos os seus minuciosos pecados já perdoados, né? Sacramentalmente perdoados. Haja santa paciência para suportar um escrupuloso que acha que o padre é um terapeuta que está ali, né, para ouvir qualquer coisa e não para subministrar o perdão divino. Excessiva ansiedade, longas e minuciosas acusações de circunstâncias que não vêm ao caso. É próprio do escrupuloso exagerar no olhar para o que é circunstancial, acidental, incidental, deixando de lado o essencial. Infelizmente, sua alminha, sua vaquinha está no brejo, né, com os sininhos balouçantes, as patinhas atoladas e mugindo com fúria, né? Com fúria. Pertinácia de juízo em não se tranquilizar com as decisões sapienciais do confessor ou do professor, do pedagogo. Ou seja, haja paciência para aconselhar um escrupuloso. Que ele vai dizer, não, mas isso aqui tem isso aqui.
Ou seja, é o mesmo problema, só que ele não entende que é o mesmo problema à luz de uma outra circunstância ou de um outro detalhe. Então, ele multiplica as suas dúvidas e vive enredado nesse estado que é a sua desgraça, né? Classes. Os escrúpulos costumam revestir duas formas principais. Uma de tipo geral, que abarca todo o campo da consciência e se refere a todos os tipos de pecado, e outra especial que se circunscreve a uma determinada matéria, né? Deixando completamente em paz a tranquilidade de todo o restante da vida moral. Por exemplo, o sujeito acha que o único pecado que existe é atinente à matéria sexual. É invejoso, é impertinente, é soberbo, é vaidoso, é avarento. O desgraçado é um compêndio inacreditável de pecados capitais e seus subpecados auxiliares. Mas ele só acha que está mal se, né, deu vazão indevida às suas premências sexuais, né? E aqui também vale dizer que a sociedade contemporânea, que vive à luz do Boston Medical Group, né, que diz sexo é vida, né, ela não entende que sexo não é vida, fazer xixi é vida, né? Sexo não é uma necessidade fisiológica, é uma potência anímica vertida a um âmbito do nosso corpo, né? Eu posso viver a vida inteira, né? Se o sujeito, um Robinson Crusoe da vida, né, vai parar numa ilha deserta, vai viver, se tiver alimento, anos sem fazer sexo. Agora vai viver uma semana sem fazer xixi, sem fazer totô. Né? Eu tirei a vesícula, né? Eu sou um sumário de operações. Né? Deu um problema na cirurgia, claro que ia dar um problema. Né? Deu um problema, era laparoscopia, o cara quase teve que mudar o procedimento. Eu tinha 113 pedras na minha vesícula. Né? Um negócio, minha vesícula era uma constelação de pedras, nada preciosas. E o sujeito lá, na hora H, deu um nó de marinheiro, um médico da Marinha. Eu virei case, para ser apresentado em encontros médicos, né? Porque ele deu uma resolução para o meu caso que se devia à sua ciência de marinheiro, digamos assim. Deu um nó de marinheiro nas minhas tripas e evitou que se mudasse o procedimento. Se ele fosse alguém escrupuloso, jamais faria isso, porque o escrupuloso segue protocolos. Nós vimos agora aí, a medicina é protocolo, não siga o protocolo. Eu fiquei internado agora, não vou dizer o nome do hospital publicamente, aqui no Rio, ano passado, por uma endocardite bacteriana, 2 meses no hospital, tomando infusão de antibiótico na veia todos os dias, né? Só protocolos. Né? Os médicos nem tocam no nosso corpo mais, eles mandam fazer exame e analisam os exames. O exame clínico não está na moda. E eu, né, o meu estado de saúde anímica estava lá em cima, que eu consegui brigar com todo o corpo de enfermagem e com 2 dos médicos que me apresentavam soluções protocolares, mas que, assim, que eram a partir de ideias vagas. E hoje em dia a pessoa às vezes se interna, o médico é o senhor da vida e da morte. Você não pode questionar nada. Então o médico me disse assim, por exemplo, sua válvula, eu tenho uma válvula artificial, a aórtica, já foi botada no meu peito aqui, vai ser trocada em algum momento, sua válvula está doente. Doutor, minha válvula está velha ou está doente? Ah, não, ela está velha, né? Porque o outro médico tinha dito que ela está normofuncionante, né? Uma coisa é a pessoa estar velha. Um velho não vai bater o recorde olímpico de corrida de 100 metros rasos. Agora, ele estará doente? Não necessariamente. Então, assim, tudo, ele mudou a medicação, eu queria saber por quê, né? Eu tenho esse direito, como paciente até do nosso SUS, né? Infelizmente, os médicos viraram senhores senhores da vida e da morte, você não pode dizer nada. Bom, eu cheguei lá com a certeza de cirurgia imediata, quase desenganado, né? E não fui operado. Não fui operado. Mudaram laudos. Foi assim, foram 2 meses de terror psicológico. O que me salvou, entre outras coisas, foi o meu estado de bom humor. Isso é uma patologia minha. Estou quase morrendo, estou achando graça. Eu que não peguei a Covid, né? O que eu fazia? Sem cubículo desse tamanho, tinha que caminhar. Eu ia para o corredor. Não pode caminhar no corredor. Porra, não estava me movimentando. Aí de madrugada eu caminhava. Aí, uma das enfermeiras, o senhor caminha.
Falou 3 vezes, quase como Cristo pedindo a Pedro, tu me amas? A enfermeira, o senhor caminha. A 3ª vez, o senhor caminha. Eu falei, olha, minha querida, eu tô esticando os músculos para não esticar as canelas. Aí ela, né, ela fez aquela cara, o semblante opaco do burro, né? De que não entendeu. Até a menina entendeu. O semblante opaco do burro, né? Mas, e essa mesma enfermeira disse, olha só, um hospital cardiológico. Nós vamos dar uma festa quando o senhor sair daqui. Aí eu disse para ela, perdão, é um parênteses, né? Mas é para dizer o seguinte, olha só, ou temos uma vida cheia de coisinhas chatinhas, escrupulosas, ou teremos a leveza que a vida às vezes exige para nós vivermos saudavelmente. Isso aqui eu estou dando um exemplo pessoal e faço ao modo de testemunho, porque é um fato. Ou nós entendemos que a vida é para ser vivida com alegria, sem exageradas normas, só com normas gerais, entendendo da melhor maneira possível a aplicação dessas normas, mas sem jogar um peso excessivo, como eu disse aqui na etimologia da palavra escrúpulo, a pedrinhas, né? Ou fazemos esta última coisa e vamos nos desesperar, ou fazemos o contrário e vamos viver com leveza. A única coisa que me ocorreu foi dizer para essa moça que falou que ia dar uma festa, os enfermeiros iam dar uma festa se eu saísse do hospital. Eu virei para ela e disse assim, mas vocês vão dar uma festa se eu sair daqui de Uber ou de Rabecão? Aí dessa vez ela entendeu e sorriu, né? Aí eu falei, que dentes bonitos. Irmão, sorria mais, a senhora deve sorrir mais. Né? E foi essa mesma criatura que me infundiu o antibiótico errado, eu quase morri. Né? Mas coisas assim, eu quero crer que ela fez isso, né, por descuido, negligência e não por intenção de fazer com que eu, né, abotoasse o paletó, né, que eu esticasse as canelas, literalmente. Mas assim, a negligência é pecado. A negligência, qual é o antônimo de negligência? Alguém poderia me dizer aqui? Qual é o contrário de negligência? Diligência, muito bem, né? O diligente é aquele que, vendo uma necessidade qualquer, age pronto, rapidamente para resolver. O negligente deixa de fazer coisas que são do seu ofício. Ele deveria saber, mas não sabe, não faz porque não sabe. Então, é culpado. É óbvio que no âmbito da filosofia moral, da teologia moral, a negligência ela vai ganhar um estudo especial, não apenas de Santo Afonso de Ligório, como de todos os estudiosos da vida moral e religiosa. O escrupuloso, ele geralmente não é negligente, ele é diligente com relação aos meios, mas negligente com relação aos fins. Então, por causa de uma norminha que alguém lhe disse, ele deixa de cumprir até com deveres sociais, né? A pretexto de estar fazendo algo que agrada a Deus. O professor Pachá, ele costuma citar um autor francês, que agora me escapa o nome, que ele diz, né, de alguns religiosos farisaicos, né, dizem amar a Deus para esconder o seu desprezo aos homens. Né? Isso é mais comum do que possamos imaginar. Muitas pessoas usam da vida religiosa para fugir do mundo, são misantropas. Elas não gostam de gente. E assim, pensemos em Jesus Cristo. Ele andava com prostitutas para ensiná-las, mas andava. Ele não era purinho. Então, assim, o escrupuloso, ou alguém lhe ensina a sair desse estado, ou, se é um psicólogo, ajuda até medicamente a sair desse estado, ou ele vai pisar nas pessoas por jogar sobre elas o peso que joga sobre a sua própria consciência. Então, são duas... Haveria muitas coisas mais a dizer, é claro, né? Eu estou aqui com essa dor na coluna, estou fazendo um sacrifício de não ter ido ao jogo do Fluminense, né? Não sei quanto estará a essa altura, e realmente assim, tem um limite, cheguei no meu limite aqui de dor. Mas eu acho que o essencial ficou dito, né? E que os escrúpulos e o transtorno obsessivo-compulsivo são realidades
similares, não são idênticas, né? Há uma diferença entre o igual, o idêntico e o semelhante. Parêntese. Santo Tomás, comentando a metafísica de Aristóteles, diz que o idêntico é o uno na substância. Toda substância é idêntica a si mesma e distinta de todas as demais. Então, a identidade, nós temos uma carteira de identidade, tá lá a nossa digital irrepetível. Se medissem, fizessem um registro da nossa íris dos olhos, é única, nunca se repetiu uma íris. Então, o idêntico é idêntico a si mesmo e distinto de tudo o mais sob algum aspecto. O igual é o uno na quantidade. Estas cadeiras são iguais, não são idênticas. O que faz com que esta cadeira aqui seja distinta dessa aqui que é igual a ela? É certa quantidade de matéria, né? Ou seja, a matéria é o princípio de individuação nos entes compostos, né? Isso aqui pode parecer chato, que é metafísica, às vezes nos leva a regiões mais abstratas do ser, mas isso se aplica às realidades, analogicamente às realidades morais, né? Então tenhamos em vista que ser escrupuloso e ser obsedado por um transtorno são coisas analogicamente, são coisas semelhantes, há uma proporção entre elas, mas não são exatamente a mesma coisa. Muitas vezes o remédio será igual, né? Basta uma mesma medida é capaz de atingir o mesmo remédio atinge diferentes órgãos nossos. Assim também são com as coisas morais. Às vezes uma mesma decisão de natureza espiritual atinge o corpo, atinge a vontade, atinge os sentidos, etc. Ordena tudo. Então, o remédio muitas vezes pode ser o mesmo. O que importa para nós saber, e assim, é óbvio que eu não vou dar o spoiler do livro aqui, porque isso aqui está sendo gravado, e eu acho que é um convite a que as pessoas leiam, é um livrinho, foi escrito provavelmente sem intenções, como outras obras que o mesmo autor escreveu, intenções maiores que não fosse expor um conjunto geral de princípios, normas, etc. Mas, assim, fiquemos com algo no nosso horizonte. Temos responsabilidade moral para com todos os estados mentais, o que implica responsabilidade moral até para com as nossas emoções. Há tristezas imorais, há alegrias imorais, né? Quando alguém se entristece porque não realizou o malefício que tensionava realizar, essa tristeza é imoral. Eu disse aqui, citando Aristóteles, livro 2 da Ética Nicômaco, que a virtude se dá no âmbito das dores e dos prazeres. A dor nem pode ser algo que me leve ao desespero, nem o prazer algo que me leve a obscurecer em mim os princípios todos da ação moral. Então, tenhamos no nosso horizonte que cabe, sim, a nós, né, primeiro, não fugirmos da escrupulosidade. Rui Marinho até aconselha, junto com Santo Afonso de Ligório, que até a companhia de pessoas escrupulosas às vezes é bom evitar, que as pessoas escrupulosas, atentas a detalhes, começam a citar esses detalhes como se fossem verdades absolutas para terceiros que estão menos, talvez, habilitados por desconhecimento das normas e acabam influenciando outras pessoas. Então, o escrupuloso é uma maçã podre dentro do cesto. Então, não convém nem ter a companhia dele. Isso é bom termos no nosso horizonte, porque, às vezes, isso aqui pode ser dito a grupos religiosos, numa escola, em qualquer circunstância de vida. Devemos evitar o escrúpulo como peso indevido dado às coisas e também evitar, dentro do possível, a má companhia de pessoas escrupulosas, a menos que sejam pessoas amigas que estão abertas a ouvir uma reprimenda, coisa cada vez mais difícil no universo contemporâneo de susceptibilidade. As pessoas não suportam mais qualquer coisa, é um ai, ui, ui, né?
Ah, não, vou recorrer ao Estado. Inclusive, o cara me ofendeu, eu estou me sentindo, né? Eu estou aqui, ele me xingou, né? O Tonico me bateu, roubou meu saco de pipoca, mãe. Essa é a sociedade contemporânea, dos tiranetes de geleia. Né? São pequenos tiranos, né? Vontadezinha super satisfeita, senhoritos satisfeitos, né? São pessoazinhas cheias de vontade, né? Vertidas para as coisas da sensibilidade. E ninguém lhes pode dizer nada que cai o mundo, arde Roma. Arde Roma. Então, eu sei que é difícil nesse ambiente que tende a piorar, entre jovens que já estão mal formados há umas 3 ou 4 gerações, isso é um fato, né? Mas se for uma pessoa amiga a quem nós podemos dizer, o cara, não faça isso, pelo amor de Deus. Né? E ele entende que um arranhão, lascar um osso faz parte de uma amizade. Amizade só para o chopinho? Não é amizade. O amigo vai ser desagradável. Se nós não dermos ao amigo o condão de ser desagradável para nos alertar de coisas que devemos mudar em nós, nós não somos amigos de ninguém. Então, leiam o livro do professor Abud, está aqui, Temores Insanos. É óbvio que ele é um psicólogo que não confunde o âmbito religioso com o âmbito da psicologia. São ordens distintas, a da graça e a da natureza. É um católico, né? Um viúvo com 6 filhos. Né? Um jovem viúvo com 6 filhos, deve ter uma vida difícil, estudar tudo, publicar um monte de livros, né? E ainda partilhar esses conhecimentos não deve ser fácil. Mas assim, ele sabe o terreno em que a psicologia, ele como católico, ela cede lugar à ordem da graça. Nós podemos, por graças especiais, curar mais inclinações que se cristalizaram em nós ao modo de vícios. Agora, se a pessoa nem entende o que é uma inclinação, qual é a diferença entre vontade e apetite, e se vai recorrer a alguém que também não entende, se ela já não entende, já vai recorrer a alguém, seja sacerdote, seja psicólogo, seja professor, que também não entende, né? Serão 2 cegos caminhando de mão dadas na direção do buraco existencial. Tá bom, meus caros? Um agradecimento meu, para mim é bacana estar aqui, eventualmente, no Centro Dom Bosco. Tenho vindo menos, né? Até para não enfadá-los muito, mas é sempre uma alegria. Vim para cumprir aqui dar cabo assim, de uma promessa que eu fiz. Não estava me sentindo bem, mas eu falei, vou dar uma melhorada na hora H. Algo acontece e as coisas saem bem. Então, leiam o livro e muito obrigado, viu, gente? Um abraço.